Um novo estudo revela que mais de 2.000 políticos que concorrem nas eleições deste ano foram autuados por infrações ambientais. São esses os representantes que deveriam ser responsáveis por políticas públicas para evitar o desmatamento e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como os incêndios que assolam todo o país. Um segundo levantamento mostra ainda a dimensão da destruição das matas brasileiras às vésperas da disputa. Todos os tipos de propriedade rural tiveram aumento nas queimadas em 2024, das terras indígenas às grandes fazendas. Dessa vez, o fogo não fez distinção. Foram florestas públicas, grandes plantações, áreas indígenas, pequenas propriedades. Segundo o levantamento do MAP Biomas, todas as categorias fundiárias tiveram aumento na área destruída pelos incêndios em comparação ao ano passado. Os 12 meses do ano passado registraram menos da metade da amplitude observada entre janeiro e agosto deste ano. O maior aumento foi nas florestas públicas, com 176% em comparação ao ano anterior, seguido pelos imóveis rurais grandes e pelos assentamentos rurais. Das 9 categorias analisadas, os quilombos foram o segmento com o menor aumento, 79%. Combater as queimadas é uma tarefa de toda a sociedade, mas especialmente do poder público. E em ano de eleição, os olhos se voltam para o histórico dos candidatos nos mais de 5.000 municípios brasileiros. O passado de muitos deles, entretanto, coloca em xeque o compromisso ambiental dos futuros prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Um levantamento feito pela BBC Brasil mostra que 2.800 políticos que disputam cargos nesta eleição já foram autuados pelo menos uma vez por infrações ambientais. A região com maior número de candidatos autuados é Minas Gerais, com 624. Em seguida estão Pará e Mato Grosso. O campeão de infrações é o ex-prefeito de Apuim, no Amazonas, que agora tenta voltar ao cargo. Marquinhos Maciel, do MDB, soma 22 autuações, que juntas renderam quase 30 milhões de reais em multas. Existe em alguma medida uma contradição por parte tanto dos eleitores quanto dos candidatos nessa perspectiva de agenda do meio ambiente. A gente tem que pensar que os estados do DF e os municípios são obrigados pela Constituição Federal de cuidar do meio ambiente. Bom, nós procuramos a defesa de Marquinhos Maciel, mas não houve resposta. Pondé, como que esses candidatos vão passar credibilidade e eficácia, convencer a eficácia de políticas públicas para a preservação do meio ambiente, carregando esse histórico? Passa que grande parte das pessoas que votam nele não tem a noção do que é isso. Nem sabem. Nem sabe o que é isso. Que eles estão envolvidos com isso. Que estão envolvidos. O que é crime de autuação ambiental? Às vezes pode ter um monte de eleitor que não sabe nem o que é um crime ambiental. Entende? Tudo bem que agora está tendo muito incêndio, a mídia está cobrindo muito, mas aí ligar um ponto ao outro, acho um pouco difícil, né? Mesmo que a gente está vendo esse escândalo todo aí, até o próprio governo federal não está conseguindo fazer muita coisa em relação a isso. Cria-se a autoridade climática, mas ninguém sabe direito o que é essa autoridade climática. É um problema grave, antigo, né? O planeta está esquentando, provavelmente pelo crescimento da indústria e do uso fóssil, que é uma grande ironia, é o progresso que está acabando com o meio ambiente, de certa forma, das últimas décadas. Mas a impressão que eu tenho é a população em geral, não só o problema ambiental, grande parte da população não toma muito conhecimento dessas coisas. Tanto é que tem um monte de gente que foi eleito, que está no poder, nos vários, seja legislativo ou executivo, que tem histórico, ou de ser preso, ou de ser suspeito, ou de ter sido provado, que estava envolvido em alguma coisa. E, inclusive porque no frigir dos ovos, se a pessoa tiver alguma olhar político, ideológico, ela vai passar para debaixo do tapete a suspeita do seu candidato e vai votar nele do mesmo jeito. Então, eu sou um pouco pessimista que isso venha a acontecer. E, Wilson, em que medida a legislação atual é capaz de coibir práticas predatórias por parte de candidatos a cargos públicos? Lamentavelmente, não tem nenhuma surpresa nisso, Karen. Vou dar um exemplo
bastante ilustrativo do que a gente está falando. No Congresso Nacional, dos deputados federais, 513 deputados federais, 106 estão sendo processados na Justiça, seja no STF, no TSE, nos tribunais intermediários. Dos senadores, dos 81 senadores, 1 em cada 3 está sendo processado. Quer dizer, você vai esperar que os candidatos a vereador e a prefeitos tenham algum compromisso com a lei? O Congresso Nacional, principalmente, é composto basicamente por canalhas. A maioria deles é formada por canalhas. E não dá para dizer, eles são majoritariamente fascistas, nazistas. Não, os fascistas e nazistas são canalhas com ideologia. Os políticos brasileiros, na maioria, não estou falando de todos, são só canalhas.